E aí, tudo bem? Então, hoje não tem live de parceiro, hoje sou eu mesma falando sobre a educação do futuro e as competências do trabalho. Não sei se todo mundo sabe, né, que a gente tem promovendo aí os blogs, né? O blog da Improva e eu tenho falado um pouquinho mais sobre a questão da educação, inclusive de crianças, tá? Não só a nossa educação para trabalhar. A gente deveria começar a pensar sobre educação para trabalhar mais cedo, né? Isso seria algo interessante. Mas a ideia da educação do futuro é falar um pouquinho sobre a educação das crianças, sim. Então, assim, se você tem filhos, o que você está pensando em termos de educação para o futuro do seu filho com com essa nova grade do ensino médio. Em São Paulo, isso está sendo mais implementado pelas escolas. Muitas escolas, da frente, certamente, as particulares, mas muitas escolas estaduais já estão se organizando para ter uma grade diferenciada pensando em competências do futuro, como gestão de projetos. Todos nós, na nossa vida, temos necessidade de fazer gestão de projetos. Por que não incentivar uma criança de 10, 15 anos para fazer gestão de projetos? Isso seria extremamente interessante. E eles gostam, né? Esses desafios do mundo adulto e de uma maneira certamente, né, bem organizada e correta de ser feita dentro de uma instituição educacional, dentro de uma escola, isso faz toda a diferença para a vida daquele adulto. E essa questão das novas competências, isso é fundamental a gente começar a falar aqui. Por quê? Porque a gente está num momento de transição. Profissionais que não tinham contato com TI, essas criaturas elas vão deixar de existir. Porque tudo está num aplicativo. Hoje eu baixei aqui no condomínio onde eu moro, tem o Irota lá, né? Que tem o supermercado lá, Express. Então você tem que baixar o aplicativo porque não tem ninguém lá. Né? É uma loja em que você tem as mercadorias, aí tem o Scan and Go, que é uma funcionalidade dentro do aplicativo, ou seja, o negócio foi setado dessa forma para que não tenha um custo adicional de uma pessoa ali, ou seja, foi um emprego a menos. Nesse caso, não necessariamente, né? Porque um emprego a menos seria se esse supermercadinho ele já existisse antes da revolução tecnológica. Não, ele só existe em função da revolução tecnológica. É isso que as pessoas precisam começar a aprender. Então, entender de TI e um pouco de programação, sim. Há alguns anos eu falava, não necessariamente entender de TI seria a programação. Não, você vai ter que entender de TI um pouco de programação, sim, para ter uma noção de lógica, como o pensamento computacional ele permeia a nossa vida. Eu tenho um amigo que está fazendo engenharia de computação na Univesp e ele acabou, foi o semestre passado, acho, que ele teve pensamento computacional. E é justamente isso que a gente precisa começar a pensar para as crianças e para nós mesmos nas profissões. Se você olhar as vagas do LinkedIn hoje, o que você vê? O básico da profissão, então se você é enfermeiro, você continua sendo necessário ou necessária como enfermeiro, né? Mas você também precisa entender como lançar os dados, né, no prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico está em todos os hospitais, inclusive SUS. Você não tem mais prontuário de papel, pelo menos no estado de São Paulo. É mesmo em cidades pequenas. E cada vez mais o SUS está propagando isso. Eu diria que aqui no Sudeste é praticamente 100%, né, de prontuário eletrônico. Se tiver alguém aí na live e puder comentar sobre isso, seria interessante, né? E justamente essa questão das competências do futuro. O que são essas competências do futuro? Elas estão totalmente ligadas à educação do futuro. Não sei se vocês já leram, mas tem um livro muito legal para ler. É interessante, né? Fácil de ler. Eu sei que está ao contrário para vocês, mas é do Yuval Harari. Ele tem essa carinha aqui, né? Tem um olho aqui no meio. E ele fala, e o nome do livro são As 21 Lições para o Século XXI. Ele coloca, e ele fala sobre a guerra, sobre a biotecnologia, sobre as relações diplomáticas, enfim, ele faz um prelúdio do que será o mundo em 2050. E o trabalho em especial, ele coloca dentro da revolução tecnológica. Por quê? Porque não tem mais opção da gente ter qualquer negócio, qualquer interação com o trabalho sem TI.
Esse é o ponto. Então, hoje a gente vive uma TI, eu diria que precária, em vários aspectos. Se você pegar grandes transições de negócio, de uma empresa em que comprou outra, ou a implantação de um sistema ERP, Enterprise Resource Planning, que são os grandes sistemas de transacionamento de informações, como o SAP, como o Oracle, como o TOTUS, esses sistemas eles são muito dolorosos para que a implantação efetivamente ocorra. O que acaba acontecendo são a implantação por fases, em módulos, geralmente o módulo de finanças, ele começa primeiro, que você tem que emitir nota fiscal e saber faturamento e custos, né? Saber lucro ou prejuízo, P&L, Profit and Loss, né? Se você está acostumado a reportar aí para fora. Então, para saber essas informações básicas iniciais, em geral, o que você tem é a implantação do sistema financeiro. Aí você começa a propagar os módulos dentro da organização, né? Materiais, gestão, né, de materiais, que nem o Mercado Livre, ele basicamente faz gestão de materiais, embora o negócio dele seja o software. Então, toda a interação com o cliente, com o fornecedor, que são os vendedores do Mercado Livre, interação interna, né, enfim, entre os departamentos para que você tenha atendimento a instâncias. Por exemplo, se você fizer uma reclamação simples no departamento, se você fizer uma reclamação via Reclame Aqui ou Procon, você tem uma outra área que te atende. Por quê? Porque o negócio ele entende a gravidade, o escalation, né, da questão. Então, todas essas questões de TI, elas permeiam, todos esses programas de TI, eles permeiam a organização, seja a sua organização, o Mercado Livre ou algo parecido, né? Como a Amazon também, que depende integralmente, né, dessa relação do cliente-fornecedor através do seu aplicativo, através da sua TI, mas eles também têm que fechar relatórios financeiros, então, consequentemente, eles também têm lá os sistemas internos deles que estão certamente associados, né, ao módulo de vendas lá do programa da Amazon, embora a Amazon hoje já tenha uma série de business units, né, AWS, você tem education, você tem, enfim, certificações para fazer aí uma carreira só em AWS da Amazon e tal. Então, essas novas carreiras, inclusive, elas exigem uma capacidade lógica maior das pessoas. Então, aquela história de que, não, eu vou fazer humanas porque eu não tenho afinidade nenhuma com exatas. Isso decididamente tem que cair, porque contas são básicas para todo ser humano que tem uma conta num banco, precisa fazer um financiamento de um carro, um financiamento imobiliário, enfim. Então, contas básicas são necessárias e a TI não é diferente, você tem o básico, o intermediário, né? Você tem vários níveis aí de atuação dessa interação com a profissão. Mas voltando um pouquinho sobre a educação, né, com as crianças, esses colégios, já existem vários, em que você tem uma metodologia voltada para essas novas competências. Pensar em simular essas competências ao longo do tempo, ao longo de que tempo? Ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, para que essas crianças e adolescentes comecem a ter competências que são requeridas no mercado de trabalho. Olha, eu vou dar uma olhadinha, eu tô com o notebook aberto aqui, justamente para fazer uma pesquisa no LinkedIn, em que eu tenho aqui, vamos procurar algumas vagas, né, no LinkedIn, por exemplo, de gerente de projeto, que foi o exemplo que eu dei, né, gerente de projetos. Aí aqui, ó, atribuições dos cargos, vamos lá. Então, gerente de projetos com foco em contratos de geotécnica e mineração. O que eles estão pedindo aqui? É uma vaga real de gerente de projeto que não é de TI, a gente vai ver uma de TI também. Mas aqui tem realizar reuniões com o cliente para entender as demandas de modelagem matemática. Ou seja, realizar reunião é uma interação entre humanos. A gente sabe que tem muita gente que não consegue interagir minimamente bem com seres humanos. Não seria legal ensinar isso desde cedo para as crianças, para que elas não tenham medo do ambiente corporativo? Eu sou professora. Você pode ver o meu descritivo lá no site da Impruva, também no Quem Somos Nós, né? Mas eu sou a sócia proprietária e fundadora da Impruva, e lá você vai ver que eu dou aula em universidades. E uma das grandes dificuldades para os alunos, ainda hoje, em pleno 2022, é falar em público.
Então tem é lógico que são vários fatores, né? Por exemplo, eu estou aqui me expondo, falando com vocês, e aí vocês estão vendo se eu emagreci, se eu engordei, se o cabelo tá bom, né? Aquela coisa toda de julgamento, né? Tem isso também associado. Mas, além disso, a questão da exposição, né, ao julgamento, se a pessoa fala bem, se ela fala mal, quantos nés ela fala, quantas vezes ela erra o português e assim sucessivamente. Isso é muito triste, porque a escola, a faculdade, a escola, enfim, deveria ser um lugar em que você deveria ser exposto a falar em público, a expor os seus pensamentos de maneira estruturada. Grandes palestrantes, muitas vezes, não são as pessoas mais lindas, mais bem vestidas da Terra, mas o conteúdo te encanta. É muito legal se a gente tivesse uma Gisele Bündchen que soubesse dar palestras de horas e horas. Ela não sabe, ela não dá. Por quê? Porque ela foi treinada para isso. Ela usou outros skills, outras competências na profissão dela para ganhar dinheiro. Mas aqui, entre nós, no mundo corporativo, e pode ser uma empresa pequena, média ou grande, não importa, você fará reuniões. Esse é o ponto. Você terá que expor, de alguma forma, uma linha de raciocínio e vai ter que negociar isso. Então, uma outra competência importante associada à gestão de projetos é a negociação. Por exemplo, uma amiga dá aula numa escola em que o campeonato de vôlei lá dos mais velhos, né, do pessoal de 14, 15, 16 anos, toda essa organização desse campeonato de vôlei foi dado para crianças de 9 a 10 anos, para que eles fossem lá e agendassem o ginásio, para que eles fossem conversar para gerenciar lá a agenda. Aí o pessoal mais velho tinha que ir até eles para fazer, né, para finalizar, para definir, né, para entregar lá a equipe, a turma, né? Eles adoraram fazer isso. Eles adoraram ter uma experiência real, né? De gerenciamento de projetos. Isso foi muito legal, ver as crianças realmente interagindo com atividades de gente grande, mas eles sendo pequenos com as dificuldades, né? Alguns choravam lá falar com os grandes que estavam gerando problema, porque queria formar uma turma diferente das regras, né? Então aí os pequenos vinham, né, para os professores para chorar lá, chorar mesmo, né? Eles ainda não têm o controle emocional que precisa para trabalhar, mas isso não é importante. O importante é vivenciar essa experiência. Isso é muito importante. É isso que a escola deveria expor as crianças a esse tipo de situação para que a gente desenvolva, né, para que as crianças e nós adultos, né, desenvolvamos as competências necessárias para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível na fase adulta. Então, a primeira competência que eu vi aqui foi realizar reuniões com o cliente para entender as demandas de modelagem matemática. Bom, modelagem matemática, entenda-se que você provavelmente, para se candidatar a essa vaga, você deveria ser matemático, físico ou ter alguma atuação aí com alguma graduação em engenharia ou pós, né? Algo nesse sentido, já que você vai ter que entender de modelagem matemática. Tá vendo uma coisa importante aqui? A sua competência básica, técnica, seja você médico, advogado, engenheiro, economista, enfermeiro, o que quer que seja, ela continua, você será cobrado sobre isso. Agora, a sua competência de relacionamento com as pessoas, relacionamento com o cliente, que é o caso aqui, relacionamento com o fornecedor, sua capacidade de análise crítica de um documento ou a capacidade de descrever algo em uma linguagem natural e formal, num procedimento, por exemplo, isso você vai ser cobrado o tempo todo na sua vida corporativa, né? E o que eu vejo muito são pessoas reclamando demais e fazendo de menos. Ah, mas eu ganho pouco, tal. Esse é um outro ponto, e a questão de produtividade no Brasil. Então, se você quer produtividade, você paga mais. Eu vi um post essa semana justamente sobre isso. Essa semana não, acho que hoje. Em um pessoal aí que eu sigo no Instagram. O pessoal fala que o brasileiro é vagabundo e não rende bem. Mas paga muito pouco. Bom, primeiro que as pessoas aceitam a receber aquele salário, né? Ninguém está sendo enganado. Outra coisa, você tem mais competências, você ganha mais, mesmo aqui no Brasil. E o cara comparava os Estados Unidos, que o cara vai lá para limpar chão e ganha muito dinheiro. Então, naquela sociedade estável, que você tem muito mais produtividade, tem muito mais gente ganhando dinheiro que pode pagar melhor para quem limpa chão.
Então, você tem um poder aquisitivo diferenciado, você tem praticamente uma São Paulo, lógico, São Paulo é uma cidade muito grande, mas ela tem um cunho industrial muito importante. Então, você tem praticamente uma cidade parecida com São Paulo, não com as dimensões de São Paulo, mas Nova York é maior que São Paulo, mas as outras cidades grandes dos outros estados americanos, elas têm cunhos industriais também, ou seja, elas são geradoras de emprego, seja na indústria ou agronegócio, né? Alguns estados mais para agronegócio, outros mais para indústria e tal. Mas, ou na Califórnia tem a indústria hollywoodiana que, né, gerencia, que movimenta bilhões de dólares anualmente e gera muito emprego. O ator que a gente vê, para cada ator, uma vez eu vi uma estatística, para cada ator que a gente vê num filme de Hollywood, você tem quase 5 mil profissionais associados. Então, para cada um daqueles atores, você tem 5 mil pessoas que estão diretamente ou indiretamente associados àquele profissional, ou seja, ganhando salário, tendo empregos estáveis, porque é uma indústria extremamente estável. Mas olha lá, então voltando aqui. Então a modelagem matemática é uma competência técnica, provavelmente é um engenheiro, né, ou um matemático físico, quem vai atender a essa vaga de gerente de projeto em mineração. Outra coisa, olha lá, realizar reunião com a equipe interna para orientar os demais profissionais nas atividades relacionadas aos temas de hidrologia hidráulica. Hidrologia hidráulica técnica, mas realizar reunião com as equipes exige liderança. Então, liderança também é uma das disciplinas que está sendo incorporada ao novo ensino médio. Então, saber o que é liderar uma equipe, é como solicitar alguma coisa, como interagir, como realizar gestão. Todos nós deveríamos saber realizar gestão de um modo geral, das nossas vidas em geral, das nossas escolhas, da nossa gestão financeira, da nossa gestão com os filhos. Isso é extremamente importante. E se a escola puder ajudar, se a educação, instrução formal puder ajudar os pais nessa tarefa, vai ajudar a ingressar, a formar e ter o ingresso de cidadãos que contribuam para essa sociedade, né? Então, isso é muito importante. É isso que talvez a gente não esteja vendo, porque né, a escola vai lá, ensina um monte de coisa, depois no trabalho eu vou ter que me virar. Não, a gente precisa juntar cada vez mais isso. Esse será o segredo para a educação a partir de agora. É essa capacidade de entender aquela referência da escola ou comandos técnicos. Se você quer um comando técnico para exercer uma profissão rápido, o colégio técnico é o lugar para você. Se você quer referências abstratas para desenvolver uma profissão e buscar especialização depois de uma graduação, então justamente a graduação é para você. A graduação não vai sanar todas as questões importantes daquela profissão. Ela vai te ingressar ali em uma quantidade de horas muito grande, 3, 4, 5 anos, 6 no caso de medicina, para que você consiga chegar numa mesa de cirurgia e saber o que está acontecendo, porque a escola te treinou minimamente para que você conseguisse atuar operacionalmente naquela profissão. Agora, o valor da experiência a gente chama de conhecimento tácito. Ele vai muito além dessas questões técnicas de ir lá e aprender a mexer numa máquina. E não é melhor e nem pior, mais ou menos, não é isso. São fases da vida e são profissões que se escolhe. Então, se você acha que ter uma profissão mais técnica te fará mais feliz, é isso, só que você tem que pensar sobre isso. E quando o ensino médio ele começar efetivamente a trazer essas realidades para dentro da vida das crianças e dos adolescentes, eles serão obrigados a pensar nisso. Será que eu gosto mais de A ou de B? Eu vou ser médico porque meu pai mas eu gosto daquilo? Não, mas o fato do pai ser médico ajuda muito, né? Ter um consultório já pronto, mas é a mesma especialização que você quer, que ele fez, é a mesma que você vai fazer? Então, são coisas que a gente não pensa quando é adolescente. E pontualmente os adultos, os pais, né, enfim, até os professores, né, aquela pergunta clássica, o que você vai ser quando crescer? Mas é muito mais do que isso. São anos de preparação que nós deveríamos ter com esses pequenos humanos, com essas crianças e adolescentes, para que eles consigam escolher, para que eles tenham subsídio para escolher da melhor forma. Esse é o principal aspecto, né? Outra competência exigida aqui, atribuições do cargo aqui, de gerente de projetos de mineração. Apresentação de resultados para equipe de especialistas e consultores envolvidos no processo de modelagem.
Apresentação de resultados para a equipe. De novo, acabei de comentar que tem aluno que ainda tem problema com apresentar em público. Isso deveria ser desde pequeno, deveria ser uma brincadeira, né? E a educação ela tem que mudar, e ela está mudando, e ela vai mudar. Não pode ser mais eu falando aqui e você absorvendo o que 5% do que eu falo. Né? Alguns jogos a gente faz durante, né, o semestre e tal, algumas interações, exercícios, isso ajuda a fixação da matéria. Mas essa interação em que é falado um tema e todo mundo entra em contato, isso é muito importante. Isso é fundamental para que a gente efetivamente tenha adultos e humanos, né, mais cientes dos temas que foram tratados ao longo de 4 anos numa faculdade ou ao longo de 12, 16 anos, né, de uma formação básica de ensino. Então, de novo, é uma competência, na verdade é um soft skill, lembra? Tem blog, né? Tem lá um post no blog falando sobre soft e hard skill, tem bastante coisa na internet, inclusive no YouTube, enfim. Eu, se eu não me engano, falo, tem um vídeo legal lá, na Improva sobre soft skill. E a apresentação de resultados em reuniões com órgãos licenciadores e Ministério Público. Você vai ter que falar não só com a sua equipe, que é mais fácil, você é o líder, com o seu chefe, um pouco mais difícil, né, porque pode ser chato. Não, você vai ter que falar com todo tipo de gente, de órgão, de empresa, dentro, fora, fornecedor, cliente. Tá vendo? São questões de soft skill. Esse é o principal aspecto. E você precisa angariar isso. Então, a nova educação, o novo ensino médio, a nova grade do ensino médio, ela trará vários ganhos, sim, nesses aspectos, e vai deixar a educação menos chata, né? E um funil menor, o que eu considero um pouco mais justo, né? Porque o funil que eu passei, quem tem mais de 40 anos sabe disso, você tinha que sentar, estudar, fazer prova e ponto final, e fazer o que o professor mandava. Funcionou? Em vários aspectos, sim. Estou aqui viva, não morri, não tenho trauma. Mas poderia ser melhor, né? Há crianças que aprendem de forma diferente, com mais atividades lúdicas. Outras não, você senta, dá um papel, ela rabisca, fica feliz, a gente sabe disso. Quem tem mais de um filho sabe as diferenças entre eles. Então, essa questão do novo ensino médio com essas novas disciplinas e novas competências, pensando no adulto, né? Não mais só na competência técnica, se ele é melhor em matemática, ou se é melhor em humanas ou em biológica, isso vai ser importante, vai definir lá a profissão dele, se esse é pequeno, ou adulto, esse adolescente, ele estiver prestando atenção naquilo que ele gosta, né? Se é mais humanas, biológicas ou cálculo, né? Ou exatas. Mas mais do que isso, o cara que trabalha com exatas não pode mais ser um Grêmio, né? O Binco lá, o Grêmio, né? Que fica lá só com ele, não consegue interagir. Esse profissional, ele não tem mais espaço. E não importa se ele é de exatas, de biologia, né? De biológicas ou de humanas. E mesmo de humanas, que tem muito mais facilidade para ler textos enormes e pensar em filosofia, sociologia, teologia, teosofia, enfim, ele também terá que ser um ser humano melhor, um profissional melhor para passar esse conhecimento. E não somente, né, vomitar esse conhecimento, né? Oi, Fogolinho. Sim, eu acho que nunca deveria ter saído valores e ética, porque cada vez mais a gente tem problemas de ética. Ó, o livro que eu citei no começo da live aqui, o 21 lições do século XXI, o Yuval, ele fala de uma coisa que está acontecendo hoje. O livro é de 2018, então já evoluiu em relação ao livro. Mas ele fala do dilema do bonde, não sei se todo mundo conhece, né? O dilema do bonde é aquela historinha. Então eu estou num trem, aí tem o meu filho num trilho, né? E eu tenho que escolher um dos dois caminhos. E o trem vai passar por cima de quem estiver. Então tem a minha família no lado direito, no trilho do lado direito, e um bando de gente que eu não conheço do lado esquerdo. Para onde eu vou direcionar o trem? Para um bando de gente que eu não conheço. Eu não quero nem saber quem é, porque eu não quero ter que lidar com a ética, moral, valores, enfim. Eu vou passar por cima e salvar minha família. Ótimo. Aí você tem o seu filho num trilho e a sua mãe no outro. Quem você escolhe matar? É essa a escolha. Bom, o dilema do bonde antigo, né? Uma psicologia da década de 40, 50, enfim. Mas hoje, a gente tem um dilema do bonde moderno, que chama Tesla.
e outras montadoras que estão, sim, com seus módulos de direção assistida ou módulos de direção totalmente autônomas. O carro que dirige para você vai ter que fazer essa escolha. E aí você tem duas opções. Aí os softwares estão sendo testados e talvez... Bom, já existem carros autônomos, né? Eles têm atualizações constantes. Mas como que se aplica o dilema do bonde para um carro autônomo? Você vai comprar o módulo altruísta em que você morre para salvar aqueles pedestres. Então tem uma situação e você deveria passar em cima dos pedestres, mas não, há a opção de você morrer e aí você salvar toda aquela gente. Ou, ao contrário, você sempre é salvo. É o módulo egoísta. Então você tem o módulo altruísta e o egoísta. Você é sempre salvo, não importa quem esteja na sua frente. Ah, mas no dilema do bonde, do trem lá, você sempre faz uma escolha, me parece mais atenuada. Não, é a mesma coisa. A questão é que você não tem o se. Ah, não, se for o meu filho, eu prefiro morrer. Se for o meu filho lá fora do carro, na situação em que eu tenho que passar por cima dele e eu vou sobreviver, eu quero escolher o Tesla altruísta. Eu morro e o meu filho em frente do Tesla morre. Ah, não, mas eu quero... Aí, quando for alguém que eu não conheço, eu quero que o Tesla passe por cima do sujeito e eu sobreviva. Então, a gente não vai ter essa opção. Por quê? Porque numa sociedade com valores, ética, a gente vai ter que fazer determinadas escolhas. E uma coisa que o Yuval ele fala muito primamente nesse livro é que a gente é muito ruim em fazer escolhas. Nós, humanos, somos péssimos em fazer escolhas. E como que nós vamos passar, então? Como que a gente vai fazer? Como que a coisa vai acontecer a partir de agora? Para fazer escolhas, ele fala um pouquinho sobre essa questão psicológica, né? Mas para fazer escolhas você tem que ter determinadas certezas na vida e você tem que ter determinados posicionamentos. Então é natural, por exemplo, um país estar polarizado em esquerda e direita. Se você for para países mais maduros, né, do que nós brasileiros, nós somos um país jovem, mas em países em que você tem uma maturidade da sociedade maior, você tem a esquerda ganha por 52 a 48, ou pequenos partidos, né? Mas enfim, ela ganha por 52%. Ou seja, 48 não quer a esquerda no poder. Porque as pessoas estão começando a se posicionar e tomar determinadas decisões, né? Foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia nós fomos tirados no nosso ambiente de trabalho e fomos literalmente jogados para a nossa família, para a nossa incrível e maravilhosa família que nós escolhemos. Aquela que você deveria conviver, mas que você não convivia porque de segunda a sexta você ficava fora de casa o tempo todo e ainda arrumava hora extra e happy hour para não ir ver aquela mulher, aqueles filhos ou aquele marido e aquelas crianças. O que alguém criava para você, a escola. Então, agora todo mundo teve que virar educador. Então, porque não é só ter o filho. Ter o filho é uma responsabilidade imensa para o resto da vida. Você pode dizer, mas você não tem filho. Não tem mesmo. Mas não preciso ser nenhum gênio para saber que é um projeto extremamente complexo de mais de uma vida. Na verdade, o ideal é que se esteja além de nós, né? Que o filho viva depois de nós. Isso é muito importante. Então, voltando aqui para essa vaga de gerente de projetos, eu fiz questão de pegar uma vaga que não é de TI. Então, a gente está falando muito da tecnologia, da revolução tecnológica, isso é muito importante. Mas, essa vaga de gerente de projetos em mineração, que tem um cunho técnico matemático muito forte, se você procurar agora no LinkedIn, você vai encontrar essa vaga aí de gerente de projetos de mineração, inclusive. Mas quais são tem as características principais técnicas? Ele precisa saber modelagem matemática para entender, traduzir o que o cliente quer numa linguagem de modelagem matemática. Ok, é um skill técnico. Mas, basicamente, ele faz reunião e apresenta resultado. Ou seja, ele interage com gente. Olha que interessante. É muito interessante isso. E a gente não leva isso em consideração. Então, a questão da educação dos novos, dos futuros humanos grandes, né? Da nova geração, passa por essas soft skills. E nós não estamos treinando as pessoas para isso. Não acho que treinar seja o termo correto, né? Mas expondo as pessoas, as crianças e os adolescentes, as situações interessantes da vida, coisa que eles vão fazer dos 20 aos 60. Serão 40 anos.
fazendo, desenvolvendo equipes, fazendo reuniões, falando com o fornecedor, com o cliente, enfim, né? E a gente está olhando só para modelagem matemática, no caso dessa vaga, né, em especial. Tem uma vaga de gerente de projetos na Reuters, daquela empresa, agência, né, de notícias importantes. Key deliverables, ó, eles falam em accountabilities, ou seja, né, suas responsabilidades, é um Professional Service Senior Project Manager Latin America. Fazer interface com os times técnicos e de cliente, ó lá, gerenciar mais de um projeto com pontos críticos. Ou seja, a gente realmente está falando de soft skill e uma formação técnica necessária. Você vai ter que escolher, pelo menos entre biológica, humanas e exatas. Mas isso não é o drive principal da sua carreira no final das contas, principalmente se você subir. Aí a liderança será o principal aspecto. Então, beleza, acho que já foi, 30, 40 minutos, acho que tá bom, né, para uma live. Então a gente volta semana que vem, tem live, na verdade, do Michel. Tem que dar uma olhadinha na programação, tá no blog de todas as webséries que nós estamos fazendo, além de pequenas lives como essa sobre um assunto em especial. Então fica ligado, foi um prazer.